Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo 21. Diz assim a palavra do nosso Deus. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E este chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está morta. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Agora vamos para o versículo 35. Ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém, queridos? Podem sentar, graças a Deus. No domingo, nós pregamos sobre a mulher do fluxo de sangue e abordamos ali sobre o tema fé, o caminho para o milagre. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos reconhecer e entender a grandeza do nosso Deus. Sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. É por isso que o autor aos Hebreus, ele vai relatar isso. Ora, Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, ou os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Perceba, uma coisa, o autor aos Hebreus faz essa distinção, é se aproximar de Deus, outra coisa é crer no poder de Deus. A Bíblia, ela está recheada desses homens que não criam, e muitos dos que não creem é porque não entendem a dimensão do poder de Deus. Perceba, não é como o poder de Deus opera, porque a gente não tem como saber como o poder de Deus opera. Você já viu, você já foi na praia de Copacabana, na praia de Ipanema, na praia de Grumari, ou qualquer outra praia que tem por aí, e você viu o mar que ali está abrir no meio? Você já viu isso?
Isso é comum acontecer. É relatado biblicamente por testemunhas que lá na fuga do povo do Egito, o mar ele se abriu para que aquele povo passasse. Isso é milagre. Dá para explicar? Não. Aí vem aqueles que negam a literalidade da Bíblia, a autoridade e a verdade que a Bíblia relata. Eles falam, não, é porque tem um período lá do Mar Vermelho que a água fica baixinha, um período ali no ano, a água fica baixinha. Então, o milagre foi outro. Porque a Bíblia vai dizer que eles passaram, e depois que eles passaram, os soldados egípcios entraram ali e morreram afogados. Ora, se era um fenômeno que a água estava baixinha, como é que eles se afogaram naquela água? Então o milagre foi outro. De qualquer forma, foi milagre. E com todo respeito, eu fico com o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que abriu no meio, é porque abriu. Aleluia. E pela fé um outro homem, ele estava profetizando, e ele falou, olha só, Acabe, sob a minha palavra não choverá e nem orvalho cairá do céu. Quem foi esse homem, irmãos? Elias. Não choveu durante 3 anos e meio. Isso é profético. Isso vai falar sobre a grande tribulação, mas não é aqui que nós vamos não é aqui que nós vamos nos ater. Oi? Você tem dúvida? Não, quero saber de tudo isso. A gente vai trabalhar isso. Então, queridos, é que essa frase não é aqui que eu quero me prender, me rebenta, né? Eu prometi para a esposa do Xanão que eu nunca ia falar isso, olha só. Depois é só cortar, né? E tá tudo certo. Depois a gente explica. Então, queridos, Elias, ele profetiza, por 3 anos e meio, não chove. Depois, ele se apresenta de novo no cenário. E ele fala, Acabe, vamos lá no Monte Carmelo. Querido, o que cai do céu? Fala para mim. Chuva. O que cai do céu? Água. Elias chama Acabe. Acabe tinha colocado um padrão de religiosidade em Israel, porque ele se casou com Jezabel. Jezabel era uma mulher pagã, gentia. Ela trouxe os seus costumes da sua terra para o meio do povo de Deus. Trazendo os seus costumes, ela trouxe a idolatria, a divindade chamada Baal. Baal era conhecido na sua terra como Deus do fogo. Elias fala, a especialidade desse aí é fogo? Beleza. Pega os profetas de Baal e vamos para o Monte Carmelo. E nós vamos clamar por fogo. O primeiro que receber a resposta, esse é o Deus de Israel. E ele vai lá. E eles começam a clamar, e eles clamam, mas eles estão clamando a uma divindade morta, provando que pode se colocar muitos caminhos, se colocando como verdade, mas só existe uma verdade, e essa verdade é o Deus da igreja, o Deus de Israel, Jesus Cristo. Essa é a verdade. E ele se apresenta ali e começa a clamar. E enquanto ele clamava, caiu fogo do céu. Mas não cai só água, mas caiu fogo, porque Deus, ele opera milagres sobrenaturais. E esse mesmo Deus que estava operando milagres lá no Antigo Testamento, sem aparecer no cenário, ele vem no Novo Testamento, e João, ele testemunha a respeito dele, que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo também era Deus, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Aquele que operava lá, ele veio operar no meio do povo, em carne e osso. E um dos seus milagres é esse daqui. No meio desse milagre que nós lemos, que nós pulamos o versículo 24 até o 34, que pregamos no domingo, ali Jesus, ele opera um milagre para restaurar a saúde. Ali é uma cura. Aquilo ali é simples. Aquilo ali, talvez hoje em dia tenha já uma solução com o avanço da tecnologia. Só que aqui não tem solução, cara. Aqui não tem solução.
E isso daqui não tem solução. A gente está falando de um homem que tinha autoridade. Marcos, ele é minucioso no seu detalhe. Ele fala assim, olha só, se aproximou diante de Jesus um homem chamado Jairo. Ele era um dos principais, ou o principal da sinagoga. Ele era um homem que tinha influência. Ele era um homem que tinha dinheiro. Ele era um homem que tinha autoridade. Mas ele se apresenta diante de Jesus, pega tudo que ele tinha, influência, dinheiro e autoridade, e deixa de lado, e se prostra aos pés de Jesus. A primeira atitude para o milagre, queridos, é a humildade, é a humilhação diante de Deus. Jeremias, sim, Senhor, desce a casa do olheiro, porque eu vou falar contigo. Os humilhados serão exaltados, e aquele que se exaltar será humilhado, querido. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. A Bíblia, ela reivindica que o seu povo se prostre diante de Jesus. Aí vem esse povo hoje, cadê Jesus? Tem um monte de gente morrendo. Aonde está o milagre? Aonde está a ação do Espírito Santo? Nunca que Jesus vai responder à arrogância. Nunca que Jesus vai responder à soberba. Provérbios 16, 18. A soberba precede a queda, e a altivez de espírito precede a ruína. Soberba não tem vez no reino de Deus. Arrogância não tem vez no meio da igreja. É por isso que Jesus, ele ficava doido com os discípulos. Senhor, concede-nos que assentemo-nos à tua direita e à tua esquerda quando o reino vier. Vocês não entenderam. Vocês não entenderam que o reino é para servir, que o reino é humilhação, que o reino é humildade. Então, irmãos, a primeira característica, a primeira atitude que tu tem que ter para o milagre sobrenatural acontecer é humildade, é humilhação, é reconhecer que só o Senhor é Deus. E eis que ele chegou, ele se prostrou e ele clama no verso 23: minha filha está morta. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Comunica, é o segundo ato. Comunica a ele a tua necessidade. Comunica a ele o teu clamor, irmãos. Jesus, ele ama fazer milagres. Jesus, ele ama curar. Jesus, ele ama intervir. Jesus, ele ama trazer a solução para o problema. Só que tem um passo a passo: humilhação, clamor e declaração de fé. Primeiro ele comunica, que é o clamor. Ele comunica o problema que ele tem. Ele fala: Senhor, cura a minha filha está doente, a minha filha ela está enferma. No caso dele, a minha filha está morta, meu Senhor. E eu posso imaginar o que se passava na mente desse homem. Espera aí, teve um momento lá na história de Israel que o Senhor levantou Eliseu. Eliseu profetizou para aquela mulher que não podia dar à luz, e ela deu à luz. Só que aquela mulher, o filho dela morreu, e ela vai caminhando, e o povo vai dizendo: como é que você está, sunamita? O que ela responde com o filho morto? Vai tudo bem. Como é que você está, sulamita? Como é que está a tua vida? E com o filho morto no jumento, o que ela responde? Vai tudo bem, vai tudo bem. Ela não murmurava, ela não reclamava. Ela podia ficar assim, reclamando para os vizinhos, reclamando para a família, reclamando para os amigos: ah, ele me deu um filho e ele morreu ainda criança, eu estou enterrando meu filho. Não, vai tudo bem, porque a tua causa, o teu problema não é para ser comunicado entre iguais, é para ser comunicado a Deus, é para ser comunicado a Jesus. Foi o que Jairo fez. Certamente Jairo se lembrou de histórias como essa, onde aquela mulher foi indo até o homem de Deus, foi indo até o profeta, e ela clamou a ele: tu me deste um filho para morrer. Ele se lembrou disso. Ele era um dos principais da sinagoga.
Ele tinha esse conhecimento na mente. Por isso que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Não existe temer a Deus sem conhecimento bíblico. Não existe conhecimento bíblico verdadeiro sem humildade. E ele foi humilde. Senhor, eu te rogo, impõe a mão sobre ela. E a declaração de fé qual foi? Para que ela sare e para que ela viva. Aí acontece a história da mulher do fluxo de sangue. E isso é importante salientar. No meio do teu milagre pode acontecer outros milagres pelo caminho. Amém? À medida que Deus derrama do seu poder, ela pode transbordar e alcançar outros que estão no teu caminho. Amém? E pode alcançar. Só que, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Pode ter uma sociedade falando, pode ter religião falando, pode ter alguns da igreja falando, pode ter, queridos, muitos falando e muitos se levantando contra, pode ter, queridos, familiares se levantando. O que for se levantando contra aquilo que você está clamando, mas continue confiando em Jesus. A gente pode pegar esse texto e aplicar da seguinte forma: Jairo estava com um problema em casa. Ou vai dizer que quando você está com um problema na tua família, você está com um problema no teu contexto familiar, vai dizer que não é morte acontecendo, vai dizendo que não tem ali uma angústia. Quando o teu filho está perdido, quando o teu filho está afastado de você, está afastado de Jesus, está afastado da igreja, quando você está com um problema conjugal, não é morte que você tem, que você vê diante dos seus olhos, você não fica triste e depressivo, mas aí você começa a clamar a Jesus, aí vem aqueles colegas de trabalho, vem aqueles colegas de infância, falando assim: isso aí não tem jeito não, e desiste disso aí, deixa ele viver a tua vida. Queridos, não há impossível para Deus. Se é para resgatar o filho, ele vai resgatar, só continua clamando. Se é para resgatar alguma coisa que você perdeu no meio do caminho, ele vai resgatar, só continua clamando, continua orando, continua buscando, porque ele faz. E a resposta para esses daí, sabe qual é? É o silêncio. Aleluia. Olha só, no verso 35, eles chegaram até Jesus e falaram: para que você está enfadando o mestre? No 36 a Bíblia vai dizer: e Jesus, tendo ouvido essas palavras, ele ouviu a acusação, ele ouviu a falta de estímulo, ele vira para o principal, ele não fala para eles, ele fala para Jairo: não temas, crê somente. Aleluia. Jairo, a minha conversa não é com eles, a minha conversa é contigo. Quem me chamou, Jairo? Quem me solicitou foi você, Jairo. Então, continua crendo. Não temas. Não temas. E aí ele entra na casa. E aí é história. Eles estavam chorando. Eles estavam aflitos, tristes, porque a menina tinha morrido. Jesus fala: por que vocês estão assim? Ela não está morta, mas ela dorme. Aquilo ainda não tinha acontecido, uma ressurreição. Cronologicamente, é o primeiro grande milagre de Jesus. Ele já havia curado muito, mas ressuscitado, não. É por isso que ele só chama 3, reparou? Pedro, Tiago e João. Pode acontecer do milagre que Deus tem para trazer na tua vida, que seja igual Lázaro, que todo mundo veja, mas pode acontecer que o teu milagre ninguém veja, porque é uma experiência de Deus contigo, amém? Mas, querido, creia na intervenção de Deus, seja humilde diante dele, prostre-se diante dele, reconheça, declare o teu problema para ele com fé, que ele vai agir em teu favor. Quando vieres carros, Deuteronômio 20, e cavaleiros, em maior número do que tu, não temas, porque eu pelejarei por você. Lá em Isaías,
O rei, ele tem aquela experiência. E aí ele fica assim, e agora? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vem um homem, um anjo da parte de Deus e destrói, mata, fere 185 mil soldados adversários. Um anjo só. E o outro acontece com Geazi e Eliseu. Está vindo um exército contra, e Geazi temendo. E agora o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eliseu clama: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Naquela hora as escamas dos olhos de Geazi caem. E ele enxerga uma verdade, uma realidade. Maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Glória a Deus, aleluia. Com fé, declarando, com humildade, o teu problema diante de Deus, Ele vai agir em teu favor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos clamar ao nosso Deus que é vivo e poderoso, Criador dos céus e da terra.